Questão 7 da Unifesp 2022. O ácido nítrico HNO3 é um dos produtos mais importantes da indústria química, por ser matéria-prima fundamental para a obtenção de diversos produtos, desde medicamentos até explosivos. A produção desse ácido se dá a partir da amônia, NH3, por meio de um processo em etapas cuja reação global é representada por. Então, nós temos o ácido nítrico gasoso, reage em presença de atmosfera de oxigênio gasoso, forma-se o ácido nítrico, HNO3, e então H2O como subproduto. O processo aqui, note que ele é isotérmico, ele libera 434 kJ de energia para cada mol de ácido nítrico que é formado. No item A dessa questão número 7, ele quer saber qual reagente atua como redutor no processo de produção do ácido nítrico. Bom, ele quer que você justifique a sua resposta com base na variação dos números de oxidação. Então, eu já coloquei aqui a reação, prontinha, e a gente só precisa tirar o NOx de cada um dos elementos químicos para saber quem. Neste caso, uma vez que ele é agente redutor, eu sempre sou agente contrário daquilo que eu sofro. Se eu sofro um processo de oxidação, pelo aumento do meu NOx, então eu sou agente redutor. Por outro lado, se eu estou sofrendo uma redução, devido à redução do meu número de oxidação, então eu atuo como agente oxidante, beleza? Então tá lá, o ácido nítrico em relação ao hidrogênio, nós temos NOx mais 1, são 3 átomos de hidrogênio, então mais 3 o total de cargas. Para zerar, uma vez que é uma molécula, nós temos aqui menos 3 o total de cargas para o nitrogênio. Como nós temos apenas um único átomo de nitrogênio nessa fórmula, então nós temos o NOx do nitrogênio equivalente a menos 3. O oxigênio, como é uma substância simples, o número de oxidação dele é equivalente a 0. O oxigênio aqui no ácido nítrico é menos 2, então vai dar um total de carga menos 6. O hidrogênio é equivalente a mais 1, então nós temos apenas um átomo de hidrogênio mais 1. Para zerar no meio do caminho, o nitrogênio então tem que ser mais 5. Mais 5 mais 1 mais 6, zera com menos 6. Então o número de oxidação aqui do nitrogênio é equivalente a mais 5. Tá? Bom, em relação ao oxigênio da água, nós temos o NOx menos 2, vai dar menos 2 de carga, para zerar mais 2 dividido para 2 átomos de hidrogênio, então nós temos o NOx hidrogênio equivalente a mais 1, beleza? A gente consegue observar, então, que o nitrogênio na amônia, ele vai de menos 3 até mais 5, o que significa dizer que nós temos um aumento do número de oxidação. Aqui a gente observa, então, que ele sofreu uma oxidação, beleza? Por outro lado, nós estamos vendo que o oxigênio vem de 0, lá então para o oxigênio na água, equivalente a menos 2. Então, nós temos aqui uma redução do NOx. Se o NOx reduziu, tenta errar. Não tem nem como, né? Ele sofreu, evidentemente, o processo de redução. Sendo assim, nós podemos falar que a amônia, NH3, já que sofreu o processo de oxidação, ela é agente, estou abreviando aí, claro, na hora da prova não dá para abreviar, né? Agente, já que sofreu uma oxidação, agente redutor. E por outro lado, ele não perguntou, claro, mas só para a gente lembrar, o oxigênio, uma vez que está sofrendo uma redução, ele é o agente oxidante deste processo, beleza? Então tá lá. Para justificar para a Unifesp, só falar que a amônia está aumentando o seu número de oxidação em relação ao nitrogênio de menos 3 para mais 5, beleza? Boa, esse foi o item A, bem tranquilo, bem direto. Bora para o item B, que envolve uns cálculos aqui, né? Ele pede para a gente admitir o rendimento de 100%. E sabendo que o volume molar dos gases, medidos nas condições ambientais de temperatura e pressão, né? Cuidado, não vai confundir com CNTP, condições normais. Aqui são condições ambientais ou ambiente, né? De temperatura e pressão é equivalente a 25 litros para cada um mol desses gases. Ele pede para a gente calcular qual é o volume do gás oxigênio, medido então nessas condições, necessário para a produção de 6,3 toneladas do ácido nítrico. E também pediu para a gente calcular a quantidade de energia em quilojoules envolvidos nesse processo. Então, bora lá. Primeiro item, a gente vai fazer o cálculo, né? Aí especificamente da quantidade de oxigênio, o volume de oxigênio necessário para produzir essa quantidade de ácido nítrico, beleza? Eu vou pegar aqui, na hora da prova, claro, é interessante que a gente coloque, né? Cálculo, a gente pode falar assim, cálculo aí, do volume, certo? Volume de oxigênio gasoso, beleza?
Então tá aí, 2 pontos, a gente faz as contas lá. A gente está vendo aqui que cada 2 mols de oxigênio gasoso nessa reação, considerando o rendimento de 100%, há a formação de 1 mol de ácido nítrico, HNO3, beleza? Como a gente tem que calcular aqui o volume do oxigênio, a gente vai passar o mol de oxigênio para volume, utilizando o dado do exercício, que é 25 litros por mol. Então, são 2 mols, 2 vezes 25 litros de oxigênio. E o número de mols do ácido nítrico a gente vai ter que passar para massa, uma vez que a gente está trabalhando no dado em massa também. O mol do ácido nítrico já calculei, oxigênio vale 16, estava lá na última página, na tabela periódica, então 48, aliás, com mais 14 ali do nitrogênio 62, com mais 1 do hidrogênio 63 gramas para cada 1 mol, certo? Beleza. Aqui ele falou então, cuidado com a unidade, 6,3 toneladas, nós vamos ter 6,3 vezes 10 a sexta gramas. Então, a gente calcula qual é o volume do gás oxigênio, beleza? Bom, volume do gás oxigênio, para não fazer muita conta, ó, da linha de cima para a linha de baixo, primeiro ele divide por 10, né? E depois ele multiplica por 10 a sexta. Então, nós temos lá, primeiro ele dividiu por 10, então 2 vezes 25, 50, dividido por 10 vai dar 5. Vezes 10 a sexta litros, né, de oxigênio. Então, esse é o volume do gás oxigênio produzido, aí, ou necessário, na verdade, para que você tenha a produção de 6,3 toneladas do ácido nítrico, beleza? Então, essa foi a primeira pergunta do item B. A segunda pergunta, ele quer saber qual é a quantidade de energia em quilojoules para produzir essa mesma quantidade do ácido, né? Ácido, aliás. Então, cálculo da energia, beleza? Então, vou colocar assim, cálculo da energia. 2 pontos. Ó, a gente viu que a cada 1 mol do ácido nítrico, HNO3, beleza? Ó, o vizinho indo no banheiro. Nós temos a liberação de energia de 434 quilojoules. Ah, Igor, não precisa do sinal? Não, aqui a gente já considera que é um processo de liberação, né? Então, a gente vai passar o mol do ácido nítrico de novo para gramas. Como a gente já calculou, são 63 gramas. E 63 gramas, que é um mol, libera 343 quilojoules de energia. Ele quer produzir 6,3 toneladas, então 6,3 vezes 10 a sexta grama. A gente vai calcular aqui, vou chamar de energia, a quantidade, então, necessária, beleza? Jogar aqui para cima. Ó, mesma coisa que a gente fez lá para fazer os cálculos mais fáceis, né? Desse primeiro item do item B. 63, ele dividiu por 10, então 6,3. Vou dividir aqui por 10 também, então vai dar 43,4. Depois ele multiplicou por 10 a sexta, então 10 a sexta aqui, quilojoules, beleza? Aí responde lá para ele, olha, Unifesp, a quantidade de energia despendida, liberada, né, produzida é de 43,4 vezes 10 a sexta quilojoules, belezinha? Então tá aí, fechamos esse nosso item B da questão número 7. Comenta aí se você acha essa questão fácil, média ou difícil e, claro, deixa o like aí para essa resolução. Bora para a próxima questão número 8.